Olá pessoas, aqui é Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir ou receber o recado de alguém que bloqueou você, tá? Então serve para um grupo específico. Todos podem assistir, de repente tem alguma informação muito específica para o seu caso, mas de uma forma geral está servindo para quem está afastado e bloqueado de alguma forma, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções. A primeira opção é o coração azul, a segunda opção é o coração roxo. Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção, eu também vou me concentrar. Não. Vamos ao primeiro grupo, pessoal do coração azul. Tirar o prisma primeiro. Consulentes 1, recado de alguém que bloqueou, consulente 1. Recado de alguém que bloqueou, consulente 1. De alguém que bloqueou, consulente 1. Abundância. Consulentes 1, recado de alguém que bloqueou, consulente 1. Cavaleiro de paus. Nove de espadas. Aqui me parece um pouco aquela história de quem tudo quer, nada tem, né? Acaba se arrependendo no final. Dois de paus. E o pajem de paus. Se a pessoa tá com vontade, isso aqui, esse recado que você vai receber aqui, ela tá com vontade, inclusive, de realmente te falar, tá? De te procurar, porque isso já tá perturbando bastante a cabeça dela, a vontade dela de te dizer que ela tem uma percepção de que ela de uma forma assim, até irresponsável com você, ela estava meio que pensando só nela, nessa situação, tá? Ela estava querendo abundância, talvez você estivesse querendo demais dela. A abundância que ela queria para ela era uma abundância pessoal, individual, cavaleiro de paus, tá? Então, assim, ou ela não estava no momento de
se estabilizar com ninguém, ou ela estava num momento um pouco mais individualista ou de forma extrema, um pouco mais egoísta, tá? Em que ela queria continuar se comunicando, né? Ou queria manter o contato, mas não necessariamente levando isso a sério. São duas cartas de paus, tá? E muito provavelmente essa pessoa, ou ela tem normalmente essa postura, ou ela teve essa postura com você, tá? Porque ela é uma pessoa, ou ela estava naquele momento com a cabeça muito cheia de coisas, muitas coisas pensando, para alguns casos muito específicos, problemas de dinheiro, tá? Que estavam atormentando essa pessoa. Então aquela coisa, enquanto não organizo minha vida, não consigo me ver com ninguém, não consigo me ver estabilizado com ninguém, né? Então, uma pessoa que teve dúvidas em relação à situação de vocês, ela teve dúvidas do que fazer em relação à situação de vocês, que qual seria a melhor escolha, ficar, ou sumir, ou bloquear, né, ou assumir alguma coisa. Ela realmente teve dúvidas, mas ela não tomou uma ação, ela não tomou uma atitude, tá? Para muitas pessoas, a atitude que ela tomou foi te bloquear, foi sair da tua vida. E ela não se sente bem com isso, tá? É uma coisa que perturba a cabeça dela, ela pensar nisso, ela pensar que de repente ela foi irresponsável com você, ela não foi bacana com você, você merecia coisa melhor e ela te ofereceu algo muito superficial, né? Muito casual, por exemplo, diferente do que você queria. E isso pode ter gerado muito mal-estar, né? É uma carta de muito mal-estar. Então, muito mal-estar entre vocês. E você ficou aguardando, talvez, que ela esperasse, que ela se decidisse ou tomasse uma atitude a respeito daquele mal-estar que estava acontecendo. Me parece que você talvez enxergou muita abundância numa situação que essa pessoa não levou a sério, tá? E não foi só não levar a sério, né? Talvez a forma que ela tenha te tratado, a forma que ela acabou lidando com a situação também não foi bacana, e isso faz com que ela se sinta mal em relação a isso, tá? Eu sinto que essa pessoa, antes de te bloquear, ou a própria atitude do bloqueio, foi uma atitude em que ela estava pensando só nela, tá? Na abundância dela, no que eu quero fazer, no que eu quero para mim, no que é melhor para mim, tá? E talvez ela não seja esse tipo de pessoa, né? Então ela teve uma atitude com você que de repente não corresponde ao que é a essência dela, ou ela simplesmente se sinta mal por ter agido com você, porque de alguma forma foi injusta com você pelo tanto que você ofereceu. Então você merecia ter sido tratado de outra forma, ou merecia mais atitude, mais decisão, né? E as coisas o tempo todo sendo levadas na brincadeira. Essa pessoa ainda intenciona, tá? Então isso aqui não é uma leitura de atitudes, é um recado. Então assim, ela ainda intenciona em algum momento te procurar para conversar sobre isso, tá? Porque isso está martelando muito na cabeça dela, tá? Eu acho que ela sente que não foi justa com você, por algum motivo aqui. A gente vai tirar as cartas de baixo para complementar. Então, assim, ela ainda, né, ainda é muito embrionário, ela não tem muita certeza disso, né? Mas ela pensa, sim, em algum momento, te dar realmente esse recado, falar com você sobre isso, né? Dizer que, de repente, se arrepende da forma que se afastou, né? Muitas vezes você bloqueia e não enxerga um caminho de volta, quer dizer, você bloqueou, como é que você vai desbloquear, né? Como é que você faz isso, com que cara que eu fico, né? Então, é uma pessoa que costuma ter atitudes assim, que ela não tem muita responsabilidade com o emocional do outro, né? É uma pessoa que geralmente pensa naquilo que ela quer, no que ela deseja para ela, tá? Isso pode ser sempre ou pode ter sido uma fase. Então aqui ela pode ter tido uma percepção tardia de que te tratou de uma forma que você não merecia, tá? Então, muitas vezes o bloqueio já foi uma coisa desnecessária, né?
Quer dizer, já podia ter sido resolvido de outra forma. Nove de ouros. Muito preocupada com a própria força pessoal, né? Então, a própria abundância, fazer aquilo que quer, correr atrás da própria grana. Então, envolve um monte de coisa. Só pensar no próprio trabalho, só pensa em dinheiro, né? Só pensa em fazer aquilo que se satisfaz. Então, é como se essa pessoa, no momento que ela te bloqueou, ou era o momento da vida dela, ou foi uma atitude naquele momento, ela estava achando que te bloquear era exercer o poder pessoal dela em cima de você. Entendeu? Ah, vou mostrar quem manda. Ah, vou mostrar que eu não me importo. Vou mostrar que eu não preciso do consulente 1 para ser feliz. Qualquer coisa desse tipo, né? Então, ela quis mostrar força. Ela quis mostrar força de atitude para você, quando, na verdade, ela não tinha tanta certeza do que ela estava fazendo. Por isso que agora ela está arrependida, tá? Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com as atitudes radicais que a gente tem na vida afetiva da gente. Muitas vezes a gente fecha uma porta e a gente não consegue abrir mais, né? Depois de determinada atitude. Então, aqui me parece que ela quis mostrar uma força pessoal para você que ela não tinha tanta certeza, né? E agora me parece que ela tem um pouco de arrependimento. Para alguns casos, essa pessoa tomou determinadas atitudes de tirar você da vida dela por questões financeiras, tá? Ou porque ela não tinha condição de te dar o que você precisava, ou porque vocês precisavam financeiramente ter uma estabilidade para conseguir construir alguma coisa juntos, não sei. Ou para ela fazer uma viagem para estar com você, ou ela não queria admitir de repente que estava muito preocupada com dinheiro ou precisando se erguer financeiramente. Para algumas pessoas tinha questão financeira também, tá? Você pode ter sido bloqueado numa intenção de esconder de você que de repente ela não era tão estabilizada quanto ela te mostrava, né? A personagem com o mundo na mão. Então, assim, ela não tá tão completa, ela não tá tão abundante, tá? Então, talvez pode ter também rolado um pouco daquela coisa de ficar iludindo, né? Falando que tá bem, que tá tudo legal, e de repente não era bem isso. Quando estava prestes a descobrir, essa pessoa te bloqueou. Ela não tem muito planejamento de te contar isso, não, tá? Mas, assim, quando que isso vai acontecer? Não sei, mas ela um dia planeja conversar com você sobre isso, né? Uma coisa assim de uma forma inesperada. Então, se vocês se encontrarem, se algum dia vocês retomarem contato, né? Se houver uma oportunidade, por exemplo, de vocês conversarem de forma casual, em rede social, falar alguma coisa, de repente ela puxar o assunto, tá? É uma coisa que ela sente que um dia ela pode conversar com você sobre isso, tá? O 2 de espadas, assim, falta total do que fazer. Aqui, essa pessoa, ela chegou num ponto, em relação à situação de vocês, que ela não vê mais caminho de volta para esse desbloqueio. Ela desbloqueou e não falou nada, né? Ela não desbloqueou. Ela sumiu, ela desapareceu, porque ela não sabe uma outra forma de resolver isso aqui. E ela não tá bem com isso, tá? Porque aqui tem uma questão de ego, que de alguma forma impede ela de ter a humildade suficiente de fazer o caminho de retorno, desbloquear, puxar a conversa, né? Explicar o que aconteceu, pedir desculpa pela atitude extrema que tomou. Aqui ela não consegue fazer isso, ela não sabe como fazer, tá? E o fato dela não conseguir arranjar uma solução aqui deixa ela bastante atormentada, inclusive tem feito ela pensar muito em você, né? Você deve estar sentindo, né, principalmente à noite, aquela coisa, a pessoa vem na sua cabeça, ou a pessoa te acorda de madrugada, você pensando na pessoa, né? Porque ela não tá bem com a atitude que ela teve, né? Mas ela também não sabe reverter. Ela não sabe reverter e está do lado da carta da realização pessoal. Então, ou ela, por algum motivo da vida dela, não pode te oferecer, né, com leveza aquilo que você quer receber dela, então ela não sabe como fazer
para resolver isso, ou ela está abusando do poder pessoal dela de forma errada nessa situação, e o fato dela não ser humilde impede ela de resolver essa situação com fluidez. Aí o que acontece? Aí você pensa, ela está bem com isso. Não, ela não está bem com isso. Ela não está bem com isso, mas ela também não sabe como ficar bem com isso, como resolver, como conversar, como, né? Então, nem todo mundo sabe, nem todo mundo é capaz de ser humilde, nem todo mundo é capaz de pedir perdão, tá? Para algumas pessoas, inclusive, ela pensa muito sobre isso, mas ela está se voltando para as coisas dela, para o trabalho dela, o estudo dela, o dinheiro dela. Ela está tentando se focar em outras coisas, porque é o que ela acha que ela pode fazer de melhor aqui nesse momento, já que ela não tem ideia de como resolver as coisas com você, tá? Então, para algumas pessoas aqui, ela te bloqueou, ela tá com vontade de desbloquear, mas não desbloqueia porque, tipo, e aí? Eu vou desbloquear, e aí? Vou falar o quê? Né? Vou fazer o quê? Ou então vou enfrentar, vou ter cara de enfrentar, de repente, consulente 1, falando ou apontando os meus erros, né? Para algumas pessoas ela te desbloqueou e não falou nada. Ela te bloqueou em algumas coisas, em outras ela permita que você veja ou ela te acompanha, tá? Então aqui ela precisa ainda ter um pouquinho de humildade para conseguir dizer essas coisas para você, tá? Ao invés dela se concentrar nisso, ela começa a se concentrar nela mesma. É aquela coisa, eu também não quero ser humilhado, também não quero ser esculachado, né? O pajem de copas tem vontade de se comunicar, né? Aqui para algumas pessoas, você queria mais carinho, você queria que essa pessoa fosse mais presente, de uma forma mais atenciosa, se preocupasse mais com você, falasse mais do que sentia, tá? Então, assim, essa pessoa ela não está bem com o bloqueio que ela deu, ela não está bem com o corte de contato, tá? Ela gostaria de saber de você, ela gostaria de voltar a conversar com você, ela gostaria de ser capaz de dizer o que ela sente, mas ela não sabe como fazer isso. Por quê? Porque ela está botando o poder pessoal dela na frente, tá? É um entendimento errado do poder pessoal, né? Então, o poder pessoal é arrogância. Não, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, aqui tem uma grande vontade de se comunicar, de te procurar e falar para você tudo o que se sente, inclusive de que essa pessoa tem dúvidas se te bloquear foi a coisa certa a ser feita. Ela tem dúvidas disso. Foi a melhor decisão, né? Então, talvez ela tenha tomado uma decisão de bloquear ou de se afastar numa medida muito radical e que agora gera um arrependimento, gera uma culpa que ela não sabe resolver, tá? O problema todo aqui não é o sentimento, o problema todo aqui é que ela não sabe resolver o radicalismo que ela criou nessa situação aqui, tá? Que de alguma forma pode ter sido muito desnecessário ela agir dessa forma, ela querer pegar o poder pessoal dela e jogar em cima de você por algum motivo, tá? Então assim, foi uma atitude talvez impensada. Por que eu falo isso? Por causa do cavaleiro de paus, né? Não pensa antes de agir, não pensa nas consequências, tem uma tendência a ser egoísta, né? Então, teve uma atitude, teve uma ação, agora tá lá pensando, por que eu fiz isso? Mas eu também não sou humilde para voltar atrás, tá? Então, tem muita coisa para dizer, mas não sabe como fazer isso, né? Com que cara eu vou procurar o consulente 1 e dizer que eu ainda gosto? Depois que eu bloqueei? Depois que eu disse que eu não queria mais, né? Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com a forma que a gente sai da vida do outro, né? Porque muitas vezes a gente fecha um caminho de retorno de comunicação, de respeito, né? Para a última, tá aqui, estagnado. Não vejo essa pessoa arranjando soluções para se desprender daquilo que ela causou. Ela tem muita vontade de te falar esse recado aqui, realmente, de procurar
e dizer para você que talvez tenha tomado uma decisão errada ou se desculpar pelo radicalismo da atitude dela. Mas ela não sabe como fazer isso e ela sofre com isso. É uma carta de sacrifício, tá? É uma carta de sofrimento, estagnação e sofrimento. Quer dizer, ela precisa mudar a perspectiva dela, né? Para se soltar de alguma forma. E mudar de perspectiva para ela pode estar sendo muito difícil ou ser naturalmente difícil para ela, porque ela está botando o poder pessoal dela na frente da resolução dessa situação. Eu não quero ser humilhado, eu não quero que meus defeitos sejam apontados na minha cara, eu não quero desbloquear o consulente me falar um monte de absurdo. Ela não está, de alguma forma, sendo humilde para enfrentar as consequências do radicalismo dela. Então, o que acontece? Ela fica parada. Então, ela está estagnada na atitude irresponsável que ela teve. A atitude de baixa responsabilidade afetiva que ela teve com você, ela está amarrada nisso. Ela parou ali. Então, eu tive uma atitude impensada e não sei como resolver, não sei. Isso me desespera, isso me entristece, isso me deixa mal. Eu perco noites pensando sobre isso, mas eu não sei qual caminho tomar ou qual atitude tomar para conseguir resolver essa situação da melhor forma possível, inclusive sendo capaz de falar aquilo que eu sinto, tá? Então aqui precisa ter um domínio do ego. Enquanto ela não dominar o ego dela, dificilmente essa comunicação vai acontecer. Ou então vai acontecer e ela não vai admitir que ela se arrepende, ela não vai admitir que ela sente culpa, tá? Somente zoom. Não quero brigar mais. Tá com medinho. É aquela coisa, ela tá com medo de enfrentar as consequências do desbloqueio, né? Porque o bloqueio, né? O bloqueio foi uma coisa talvez grave na situação, né? Aquela coisa, você num dia estava conversando com a pessoa, no dia seguinte estava bloqueado, né? Vocês brigaram, por exemplo, você não esperava, no dia seguinte você estava bloqueado e acabou, né? Então, ela está presa na atitude que ela teve, muito presa. Então, ela não está querendo arcar com as consequências do desbloqueio. Vai desbloquear e vai ter uma consequência para aquilo ali. Vai ter uma conversa, vai ter né? Alguma coisa. Você vai ver coisas dela, ou você vai poder se comunicar com ela de alguma forma para saber por que fez aquilo. E ela não está querendo mais ter esse embate, tá? Ah, é covarde? Que seja, né? Uma vez que teve a atitude radical, assume as consequências disso. Não quero mais brigar, torço por você. Deve estar querendo é que você dê teu jeito aí de entrar em contato com ela. Aí fica a seu critério. Sou egoísta, né? Então, assim, atitudes egoístas, ela já entendeu. O Cavaleiro de Paus e o 9 de Espadas. E ela já entendeu e ela sofre bastante com essa percepção que ela tem, né? De que ela, de alguma forma, estava buscando muito a abundância para ela mesma, tá? Fazer o que ela queria, não ter que dar satisfação a ninguém, você tem que adaptar a sua situação. Dinheiro para ela, então ela queria gastar o dinheiro dela só com ela, não queria gastar com você. Não queria ter que dividir o que ela tem, tá? Então, essa questão do egoísmo vem desde a atitude que ela teve de bloquear, né? E ela continua sendo egoísta, porque ela está fugindo de lidar com a responsabilidade dos atos dela, né? Com as consequências daquilo. Ela está evitando a fadiga, está evitando de brigar, tá? Então, eu estou aguardando essa pessoa desbloquear. Eu não vejo ela desbloquear agora, porque ela não está pronta para lidar com a consequência disso, tá?
Ou não vejo, ela vai puxar assunto, ela vai querer conversar, desbloqueou, vai falar alguma coisa. Difícil, tá? Se ela conseguir realmente se desprender desse ego dela, vai facilitar bastante para resolver as coisas aqui, tá bom? Vamos para 2. Pessoal do grupo 2, coração de ametista. Consulente 2, recado de alguém que bloqueou. Consulente 2. Recado de alguém que bloqueou. Consulente 2. Pare. Recado de alguém que bloqueou. Consulente 2. De alguém que bloqueou. Consulente 2. 2 de copas. A temperança. Essa pessoa puxou o freio aqui, tá tentando puxar o freio do sentimento que ela tem por você, né? Tá tentando ir com calma, né? Eu não sei se estava muito intenso para ela, não era o que ela queria, ou ela não podia lhe oferecer o 2 de copas que vocês dois ou vocês duas mereciam receber ou viver, tá? Teve uma puxada de freio importante aqui. Talvez o bloqueio tenha a ver com isso. Carta do Sol. A força do sentimento, mas o orgulho também. Então, se você estava de alguma forma cobrando alguma coisa dessa pessoa, ela precisou puxar o freio, tá? Porque não estava sabendo lidar bem com as cobranças, com as tuas necessidades, as necessidades desse 2 de copas, né? A carta do diabo. Aqui tem um pouco de querer mandar na situação, né, gente? Olha o ego dessa pessoa, que coisa importante. Tá? Aqui, para alguns casos, vocês se gostam muito, isso é real, 2 de copas, tá? Essa pessoa identifica esse sentimento, ela também gosta de você com muita força, também acha que vocês são do destino um do outro, mas ela não está preparada para lidar com esse sentimento, não. Nossa, isso aqui é totalmente surreal, tá? É uma pessoa ainda controladora, uma pessoa possessiva, uma pessoa difícil, sabe? De difícil interação, no sentido assim, de que ela vê o lado muito negativo das coisas, ela tem um complexo de inferioridade relacional importante, ela quer as coisas do jeito dela, ela faz acontecer na marra, tá? É uma pessoa que não oferece uma relação com leveza, que tem a ver com isso aqui. Tá? Então, assim, uma pessoa com medo de amar, uma pessoa que dá um stop num 2 de copas. Gente, um 2 de copas é uma coisa extremamente difícil de você encontrar. É o par perfeito, é o encontro de almas, é você encontrar uma pessoa que combina contigo em tudo e vocês ainda se amam, né? Tem muito sentimento envolvido, a pessoa dá um stop no sentimento. Né? Então, da onde vem isso? Quem não quer viver um grande amor? Essa pessoa não quer. Essa pessoa não quer. E não é assim uma coisa talvez consciente da parte dela. Talvez seja alguma coisa, não sei, da história de vida dela, do temperamento difícil dela. Ela vê o amor, ela vê a profundidade das coisas, a entrega afetiva, né? Aquela coisa bonita da espiritualidade direcionando esse amor para vocês se encontrarem, né? Então tem um cupidinho aqui, né? Vou
fazer as duas pessoas se encontrarem, né? Porque é do destino delas, né? Então, a espiritualidade meio que organizando as coisas para isso acontecer, com calma, com tranquilidade. Essa pessoa talvez ela não acredite nisso, ou ela não queira viver esse tipo de coisa. Ou ela tenha medo, muito medo de amar, tá? Então, sempre que ela sente que a situação está ficando muito intensa, muito carinhosa, muito profunda, stop. Ela foge. Ela é muito movida pelo ego, tá? Uma parte muito importante do recado é que essa pessoa ama muito você, tá? Ela tem muito sentimento, o sentimento é muito forte, ela acha que você brilha, você trazia uma energia para a vida dela inexplicável para ela, tá? Só que isso era muito intenso, era muita coisa. E ela não sabe lidar com isso. Ela não está preparada por questões dela, ou porque ela não quer, ou porque ela é uma pessoa difícil, ou porque ela tem um histórico de vida afetiva muito difícil. Isso faz dela uma pessoa sequelada ao extremo, tá? Então ela tem sempre uma visão muito negativa da afetividade, né? Das relações, mas ela é completamente apaixonada por você. Para algumas pessoas existe a possibilidade dela ter te bloqueado, mas ela ainda está te observando. Então ela vê tuas fotos, o coração dela dispara, ela ainda acha você a coisa mais linda do mundo, né? Ela ainda te acompanha de alguma forma, mas você está bloqueado. Mas ela está vendo as suas coisas, tá? Então, perfil fake, aplicativo espião, coisas desse tipo. Inclusive, tá? Né? Eu insisto nisso porque tá do lado da carta do diabo. Então, assim, atitudes obscuras, né? Aquela coisa do mentir, do esconder. Então, ela pode sim tá impedindo você de ver as coisas dela ou de saber dela, mas ela tá sabendo de você. Porque ela tem ciúme, ela tem atitudes possessivas, ela é controladora, ela quer saber o que você está fazendo, né? Você não pode saber dela, mas ela quer saber de você. Por quê? Porque ela tem uma paixão por você que é até meio desmedida, tá? Beira a obsessão, inclusive. Essa pessoa é muito apaixonada por você. A questão é que se ficar só na paixão, tudo bem. O problema é que começou com isso aqui. Começou com amor, para ela fica difícil. É uma pessoa despreparada. Principalmente se vocês tinham, como é que eu vou dizer? Algumas dificuldades, ou vocês tinham alguns desafios, né? Algumas coisas que precisavam ser ajustadas para que vocês ficassem juntos ou juntas com leveza, tá? Essa pessoa não tem emocional para isso. Ela não tem essa paciência, ela não tem esse tempo, ela não tem essa estrutura afetiva livre, bonita, leve. É uma pessoa que é vaidosa, é orgulhosa, é difícil, ela precisa de ajuda para lidar com o sentimental dela de forma leve para poder viver um dois copos. Então ela identifica o sentimento que ela tem por você, mas o sentimento que ela tem por você deixa ela apavorada e faz ela fugir desse sentimento. Então, se ela te bloqueou, a leitura dos bloqueados, ela te bloqueou, ela está tentando te esquecer, ela está tentando se afastar de você, ela está tentando te superar. Ah, que doideira, todo mundo quer viver um grande amor. Nem todo mundo. Nem todo mundo está preparado para viver um grande amor. Né? Mas eu arrisco dizer que essa pessoa ainda sabe de você. Você não sabe dela, mas ela ainda te observa, tá? E sente ciúme, tá? Do que ver. Que doideira, hein? 10 de ouros caiu aqui no meu colo. Olha o nível de valor que essa pessoa vê no que ela sente por você. Então, assim, você é muita coisa, você representa 10 moedas, tá? É uma carta que fala de estabilidade total na relação de duas pessoas.
É família, é casa, é dinheiro, é patrimônio, é cachorro, gato, papagaio. Anos de vida juntos, com uma história inteira sendo construída. Essa pessoa tem pavor disso, ela tem medo do 10 de ouros. Medo. Então ela tem medo disso ser realmente feliz, ela tem medo de repente, uma pessoa pessimista é aquela que tem aquele discurso, tá vendo? Todo relacionamento dá errado, né? Não, e para dar certo, leva muito tempo, dá muito trabalho. Então é uma pessoa que foge desse nível de valor nas relações. Pode ser uma pessoa que está sempre promovendo relacionamentos excessivamente sexualizados ou muito superficiais, tá? Ela quer parar a possibilidade desse 10 de ouros, tá? Se de alguma forma vocês eram um triângulo e essa pessoa tinha um casamento e você era a terceira parte dessa situação, essa pessoa começou a gostar realmente de você. Então ela te bloqueou para parar isso. Parar. Então, eu quero ter o meu casamento, quero ter minha relação, quero ter relações superficiais extra-relação, mas não quero amar essa pessoa. E quando ela começou a te amar, ela teve que parar a situação de vocês. Muitas pessoas você foi bloqueado, porque essa pessoa começou realmente a gostar de você nessa situação, tá? Isso para os casos dos triângulos amorosos, tá? Então, assim, você estava assumindo, de uma forma geral, um nível de importância para essa pessoa que as espadas, que ela não estava querendo te revelar. Olha a carta da verdade, né? A carta da vitória embaixo da temperança, quer dizer, precisa de tempo, precisa de equilíbrio, precisa de ajuste para dar certo, né? Então, para vocês terem um 10 de ouros, não, para ter um 10 de ouros com consulente 2 vai dar muito trabalho para conseguir ter essa vitória. Essa pessoa, ela te bloqueou, ela gostaria que você soubesse, porque ela não tem condições de falar abertamente o que ela sente, que ela tem medo, que ela se acha inferiorizada, ela se acha incapaz de te dar um relacionamento tranquilo de vitória, com transparência, com verdade. É uma pessoa que oculta coisas, que mente muitas vezes. Para alguns casos, principalmente o caso do triângulo amoroso, essa pessoa só estava interessada em algo casual. Ela escondia muitas vezes de você que ela tinha algo sério em outro lugar. Para algumas pessoas, ela escondeu isso de você. Você não sabia. Ela mentia, ela atraía, ela ocultava a verdade, tá? Se você sabia no que você estava se metendo, ela não queria que você soubesse que ela estava gostando realmente de você. Ela estava tentando, de alguma forma, te bloqueando, evitar que isso se aprofundasse mais. Porque ela não queria abrir mão da solidez que ela tinha em outro lugar. Aqui teve muita ocultação de coisa, tá? Principalmente de sentimento. Essa pessoa nunca falou para você tudo que ela sentia por você. Nunca. O mais profundo daquilo que ela sentia por você, que é o 2 de copas, a primeira carta da leitura, ela nunca te disse. Ou ela te disse, ou ela deu a entender, ou ela nunca te disse com o nível de profundidade que você merecia ouvir. Ela não fez isso, porque ela sabia que se de alguma forma ela se entregasse nesse nível, vocês iam ter vitória, talvez desse trabalho, talvez tivesse muita coisa para ajustar. Então ia ter que ter batalha, né? Ia ter que correr atrás de ajustar as coisas, mas no final daria certo, mas daria trabalho, levaria tempo. Mas você é uma pessoa que na cabeça dela, você é uma pessoa de 10 moedas, você tem muito valor, você vale muito a pena. Então, é profundidade demais, ela não aguenta, ela prefere acabar e bloquear. Sair da sua vida. Aqui tem muito ego e tem muito medo, gente. Essa pessoa tem muito medo e ela esconde muitas coisas, tá?
muito. Para algumas pessoas, essa pessoa escondeu uma relação de você. Tá certo? O diabo que cruza com 10 de ouros. Vai averiguar isso direito. Você achou que essa pessoa era solteira e ela não era solteira. Tá? Ela, numa de te ganhar, porque ela estava muito apaixonada por você, ela pode ter ocultado que ela tinha uma relação. Tá? Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas, inclusive, você foi bloqueado por isso. Ou porque ela não queria dar continuidade, ou porque você estava em vias de descobrir alguma coisa e ela, né, te embarreirou de alguma forma. A carta do louco, que pesa essa leitura, hein, gente? Nossa, quantos arcanos maiores. A carta do louco. Essa pessoa é uma pessoa, assim, que eu acho que ela correu riscos para estar com você. Mas são riscos que ela corre até determinado ponto. Então, o risco de viver um 2 de copas para ela não quer. Iniciar uma jornada de uma relação bonita, leve, de grande valor, ela não consegue se enxergar dessa forma. Essa carta atrapalha tudo. O que ela faz? Ela bloqueia, ela para essa história. Inclusive com atitudes tolas, fazendo bobagem, agindo como criança. Tudo por conta de ego. Essa pessoa ainda te observa, ela ainda quer saber de você. Ela ainda dá o jeito dela. Ela corre riscos para isso. Se ela tiver, inclusive, um relacionamento, ela se arrisca volta e meia olhando as suas coisas para saber como você está. Aqui teve um bloqueio por medo. Medo de se entregar. Medo disso dar certo. Mesmo que isso levasse tempo para se encaixar, ou que vocês tivessem coisas que precisavam ser toleradas, organizadas de forma melhor, para que isso desse certo, tinha muito sentimento, e um sentimento de muito valor. Essa pessoa tem medo de dar certo. Ah, da onde vem isso? Do diabo. Experiências anteriores, né? Questões do histórico de vida dessa pessoa, questões mentais que atrapalham o emocional dela, a forma dela de se relacionar. Uma pessoa que precisa de ajuda. Ajuda mesmo. Porque ela enxerga, assim, um começar do zero, sabe? Se eu ficasse com o consulente 2, eu estaria iniciando algo de bacana com alguém. Eu não quero correr esse risco. Ela não quer correr o risco de ser feliz. Ela não quer correr o risco de dar certo. Ela não quer correr o risco de amar. É o garoto enxaqueca, a garota enxaqueca. Você sabe disso, não estou falando nada que você não saiba. Você sabe que era difícil lidar com essa pessoa. Muito difícil, inclusive. A carta do 9 de paus. Então, a persistência nisso, quer dizer, vou ter que me dedicar a esse 2 de copas, melhor parar. Então, é uma pessoa que persiste nas atitudes de baixa densidade da carta do diabo, lamentavelmente. Ela identifica o sentimento que ela tem por você, mas ela não sabe lidar com isso, não sabe. Ela já está quase esgotada, é uma pessoa sofrida, uma pessoa com emocional cansado, uma pessoa que prejudica a própria vida afetiva e ela faz isso com constância. Uma carta de persistência. E uma carta de persistência que normalmente em outros decks o personagem já está até esfolado, já está cansado.
né? Ele está quase chegando no 10 de paus, que é a exaustão total e absoluta. Então, assim, ele está nas últimas energias dele. Então, é uma pessoa que sofre por ser dessa forma. Se essa pessoa está vendo coisas suas, está vendo você com outras pessoas ou vivendo outras possibilidades afetivas na sua vida, ela está sofrendo. Está sentindo ciúme, tem uma sensação de positividade, achar que você é dele ou dela. Que com você ela teria vivido algo de muito bom, de muito valor, um amor muito grande, uma vitória muito grande. Ainda é apaixonada por você. Mas as atitudes dela são atitudes negativas, muito negativas em relação à questão relacional. E ela não mudou isso. Ela persiste nisso. Essa pessoa que realmente precisa de ajuda, tá? Que ela tem uma fuga brutal da vida afetiva dela, da vida boa, fluida, com muito amor, com compreensão, com apoio espiritual, com grande valor, tá? Ela foge disso. Consulente 2. E para alguns casos, inclusive, não é todo mundo, né? Ela te bloqueou para que você fosse atrás dela, tá? Porque você insistisse. Ela fez isso assim numa coisa de ego mesmo. Eu vou bloquear para ver o quanto que o consulente 2 corre atrás de mim. Se esse amor é verdade. E ela correu esse risco. E talvez você nunca tenha ido atrás dela. Tá? Isso para ela só mostra o teu valor. Mostra que você realmente é uma pessoa que o teu valor tem peso. Mas ela não fica humilde para te dizer isso, tá? Foi um risco que ela correu e ela se deu mal. Para alguns casos, isso pode ter acontecido. Te admiro muito, 10 de ouros. Talvez você tenha, né, essa leveza, talvez você seja muito espiritualizado, você tenha tido assim, a proposta de oferecer essa tranquilidade, esse amor para essa relação. Me passa muito a temperança me passa essa tranquilidade, né, afetiva, tão bonito do lado 2 de copas, né? Quer dizer, aquele amor bonito, tranquilo, vitorioso, né? Feliz, de valor, de futuro, de projeto, né? Então, assim, talvez você seja essa proposta, mas ela não sabe lidar com isso. Talvez ela tenha feito de tudo para estragar essa proposta, ou ela fuja desse tipo de proposta. A que ela te admira é fato. Não quero te perder. Tô te falando que essa pessoa ela pode ter te bloqueado, mas ela não te soltou, tá? Então, é muito interessante a carta do diabo, eles estão acorrentados, tá vendo? Então, eu não sei se ela te olha ainda, ou se ela fica revisitando as tuas mídias que ela tem, áudio, vendo foto, vendo vídeo, tá? Ela pode estar evitando que você entre em contato com ela, pode estar evitando que você veja as coisas dela, mas ela não te soltou. Ou ela te espiona, ou ela te observa, tá? Alguma coisa tem. Alguma coisa oculta a carta do diabo. Alguma coisa está faltando com a verdade. Então você está achando que ela está totalmente sumida e te ignorando por completo, e isso não é real. Então, ela pode estar tendo aquela coisa do te controlar à distância, vendo se você está postando foto com outra pessoa, vendo se você está saindo, tá?
Então, se abre teu olho aí. Tá com perfil fake. Ou então aquela pessoa que tá na tua rede social mesmo e não fala nada, fica só observando as coisas que você posta. Parece até um encosto. Quero falar a verdade para você. As espadas. Essa pessoa acredita que um dia, talvez vocês conversem sobre isso. Mas isso daqui a um bom tempo. Carta da temperança. Talvez um dia ela seja capaz de lhe dizer a tua importância para ela. Você tem uma importância brutal para essa pessoa. E principalmente pela quantidade de arcanos maiores que tem nessa leitura, a interação de vocês é de grande importância para o crescimento pessoal dessa pessoa. Espero que ela consiga fazer isso. Que ela consiga melhorar esse jeito dela, denso de ser. Ao invés de ficar fugindo das boas possibilidades, tá? Algum dia ela acredita que vai poder ser sincera com você. Mas isso vai levar tempo. Ela precisa de muito equilíbrio, ela precisa ter muita coisa resolvida dentro dela, para depois ela ser capaz de te chamar para essa conversa. Que ela acha que é muito arriscada essa conversa. Entendeu? Muito arriscado. E ela é uma pessoa orgulhosa, né? Então, ela tem dificuldade de dar esse passo para frente. Chegar e falar alguma coisa. Você é muito assustadora para essa pessoa. O que ela sente por você, ela não sabe lidar direito. Você é coisa demais. 10 de ouros. Coisa demais. Ou não é isso que ela quer para ela, ou ela, por conta das coisas dela, ela não sabe lidar bem com esse tipo de coisa. Ou com esse tipo de valor numa pessoa. Uma pessoa que tem uma tendência a ter relacionamentos onde ela é controladora, então o outro é subjugado. Tá? Então ela não pode se deixar levar por aquilo que ela sente ou pela admiração que ela tem por você. Tudo que atrapalha, o que mais atrapalha aqui nessa situação é a pessoa. O temperamento dela, o jeito dela de ser, o fato de talvez ela ser sequelada, afetivamente falando, tá? Porque a sua importância para ela é notória. Muito importante. Tá? Agora, eu acho que você também tem que fazer seu processo de cura, porque essa carta é uma carta de uma energia de muita obsessão e muito densa. Uma energia de acorrentar, tá? Então, você tem que se desprender um pouco disso. Então, tem que ficar acorrentado de forma densa a essa pessoa, tá? Então, fazer, né, um afastamento, alguma coisa que divorcie essa energia de vocês, né? Para que esse amor, ele fique fluido, ele fique elevado, ele fique limpo, fique bonito, né? E não cheio de medo, cheio de neura, cheio de controle, cheio de possessividade. Principalmente medo. Muito medo aqui. Tá certo? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.